meus amigos, estamos aqui para um novo podcast, o TACcast, onde nós vamos estar falando sobre o Instituto Tacnaga, sobre as práticas, sobre as técnicas, e hoje nós vamos estar conversando com o nosso aluno, o Jonathan, que também é de outras práticas dentro da área da saúde, das terapias integrativas, das terapias complementares, e o nosso canal vai ser sobre isso, vai ser sobre todas essas práticas que podem agregar alguma coisa para estar proporcionando qualidade de vida, saúde e bem-estar. Deixe o seu like, ajudem o canal. Nós somos patrocinados já pelo Yuri Store, que é uma loja onde você pode encontrar equipamentos, pode encontrar acessórios que vão ser úteis também para a parte das terapias. Então, depois a gente vai deixar o link direitinho e vocês podem seguir. E quem quiser ajudar o programa, pode deixar a mensagem, o contato também. Então, para a gente começar, vamos estar aqui num bate-papo descontraído, um bate-papo bem bacana aqui com o nosso amigo Jonathan, que é nosso aluno de acupuntura, do curso de formação de acupuntura, né? Então, como aluno e como futuro terapeuta, assim, a nossa ideia é o porquê de escolher a acupuntura, né? O que te fez a se encantar por essa área tão... Hoje nem tanto, mas por um tempo era uma área bem desconhecida, diferente, né? De uma certa forma um pouco inexplorada, mas hoje a gente já tem muita coisa para entender. Então, primeiro, quem é o Jonathan? Então, o próprio Márcio já falou, meu nome é Jonathan, trabalho com as terapias integrativas, conheci a acupuntura desde muito cedo. Uma das coisas que me encantou na acupuntura exatamente foi os benefícios e resultados que ela traz. Hoje estou estudando, estou fazendo o curso, trabalho na parte de massoterapia e com a técnica do Nyo Seitai, que é uma técnica japonesa que trabalha alinhamento de postura, trabalha relaxamento musculoesquelético e entre outros benefícios. Trabalhei também na área esportiva trabalhei com alguns atletas aí de alto rendimento, e é uma das áreas que eu mais gosto de trabalhar com atleta. Entendi. Qual foi a primeira técnica que tu buscou conhecimento, formação? Como que foi a tua entrada nessa área das práticas integrativas, dessa parte mais holística, energética e tudo mais? O primeiro curso que eu fiz foi de ventosa. A ventosa desde muito tempo já havia falado muito bem, e pelas experiências que tive também com a ventosa, antes mesmo de conhecer a teoria, o mais profundo da teoria, já me encantei de cara, que é uma técnica que ela te traz excelentes resultados em um curto espaço de tempo. Uhum. E foi o primeiro curso que eu fiz, foi onde eu cheguei, comecei a conhecer, e através da ventosa comecei a conhecer as teorias da medicina chinesa e comecei a me apaixonar cada vez mais. E comecei a trabalhar e fui tendo resultados. Beleza, então assim, tu começou, aí fez a formação, fez o curso, começou a aplicar e viu que tinha que buscar mais informação para embasar melhor, né, a tua base, realmente fazer essa base mais reforçada para entender os mecanismos, como funciona, o porquê funciona. Porque acredito que tu continuou porque teve um resultado positivo. Com certeza. Né? Quando a gente começou no curso, vendo aquelas teorias de 5 movimentos, de Yin Yang, a gente vê que já te dá uma boa base. Sim. Só que eu sou uma pessoa que gosta de fuçar, eu sou curioso. Então, para mim, existia necessidade dentro de mim de conhecer um pouco mais aprofundar mais sobre a medicina chinesa, sobre o porquê que aquilo ali funciona daquele jeito, como que acontece. Aqui uma coisa, você pega uma base superficial, que o curso te dá essa base superficial, e isso aguça a vontade de você querer conhecer o mais profundo. Tá, mas isso acontece, mas por que isso acontece? Como é que funciona direito? E foi através desse curso. Depois, já fui engranjando aí para aurículo, comecei a aprender algumas técnicas de maço, e por aí vai. Aí tu fez a ventosa, depois foi para massoterapia, aí depois a acupuntura. E depois eu comecei a estudar acupuntura. A acupuntura, ela
Sim, eu lembro que teve um tempo de tratamento da mamãe, acho que foi até tu que fez, né? Tratamento da mamãe. E a mamãe, ela sempre foi uma pessoa muito explosiva, né? Com tudo, e ela sofria muito com dor no ombro. E a gente via assim o resultado com aquele tratamento que foi feito, que mudou não só a dor, mas muita coisa mudou. Assim, com o temperamento, enfim, não trouxe só o benefício para a dor. Sim, foi um equilíbrio em conjunto. Um equilíbrio em conjunto. Uhum. E o que tu percebe de diferença, assim? Porque a ventosa, a massoterapia, de uma certa forma, podem ser como ramos dessa medicina tradicional chinesa, né? Dessa parte que também tem a questão da acupuntura. Né? Mas o que mudou para ti? De fazer um curso de ventosa e depois começar o curso de acupuntura. O que te fez tu querer ir e o que tu vê de benefício por ter começado o curso de acupuntura associando todas as outras práticas? Sim, então, como eu tava falando agora há pouco, né? O que eu vejo de diferença? Antes, quando eu via apenas o resultado, né, eu ficava intrigado, mas tipo, pô, como é que é isso? É só botar uma agulha ali no ponto que fica bom? E depois, quando a gente começa a estudar, a gente vê que não é simplesmente você chegar e furar e acabou. É a mesma coisa quando você com a ventosa, é só botar uma ventosinha ali? Não, não é. Aí, como já havia falado, o curso de ventosa ele me instigou muito para querer começar a buscar a técnica da acupuntura. E a gente vê que os resultados são muito mais abrangentes, porque você pode pegar um mix de técnicas e aplicar no teu cliente que vai te dar um melhor resultado. Porque a técnica que tu vai usar varia de pessoa para pessoa. Né? Às vezes nem sempre uma pessoa vai se dar bem com a ventosa, às vezes é preciso botar uma agulha, às vezes é preciso fazer uma moxa que a gente faz, às vezes é preciso uma manipulação mesmo manual para a pessoa sentir um resultado. Você tu edita essa porra aí. E aí que a gente tava falando, assim... Não, é porque realmente, né, quando a gente tem uma técnica, ela muitas vezes ela vai ser limitada ou vai ter um certo limite, né? Então, às vezes a gente vai precisar... Por isso que é encantador e ao mesmo tempo desafiador, ao mesmo tempo, em algum momento vai ser até desestimulador, né? Porque se tu fica só com uma técnica, por um momento tu vai ter um resultado muito bacana, mas chega uma hora que parece que tu fica limitado, né? Ou ela não vai ser eficiente para todos os quadros, né? E aí é interessante continuar essa busca, né? Por técnicas e ferramentas que vão, né, ajudar a fechar aquele quebra-cabeça, né? Então eu acho que o fundamental de ter a teoria, ter essa base, é porque essa teoria vai conseguir fazer com que tu busque as ferramentas para tentar suprir aquela deficiência que tal técnica tem, mas a outra já ajuda, né? Então se a gente pega massagem, massoterapia, a parte de ventosa, elas vão ter em algum momento alguma limitação, né? Ventosa, apesar de não ser uma situação ruim, mas dependendo do momento a pessoa não quer ficar com aquelas marcas que podem ficar, né? As marcas roxas e tal. Então, se ela vai de repente para um casamento, né? Então a técnica não vai servir naquele momento. Aí se tu tem aurículo, já dá para fazer um aurículo, né? Então, o bacana é isso. Mas quem, né, pode te dar como um curso mais completo seria realmente a formação ou pós-graduação em acupuntura, que vai pegar toda essa base e mais todas essas outras ferramentas, né, que vão complementar e aí vai te dar um arsenal terapêutico fantástico, né? E eu acredito que é isso que tu esteja vendo hoje, sim, né? Já tá para terminar já o curso, né? Já falta pouco menos de 8 meses, mais ou menos. Tá então pertinho. Já toda a teoria tu já tem. E o legal, não sei se tu percebe isso, lógico que deve ter percebido, é que tendo essa base, tu pode usar qualquer ferramenta, né, adaptado para essa situação, que seriam os fundamentos da medicina chinesa, né? Quando a gente fala de Qi, de Yang, 5 movimentos. E aí, se tu trabalha com laser, dá para
usar, né, o laser como ferramenta terapêutica, dá para usar a cromoterapia, dá para usar a própria agulha, no caso da acupuntura, dá para usar a dietoterapia, né? Então isso que é fantástico, né? Porque o céu é o limite. Uma das coisas que me encanta assim, na medicina chinesa é exatamente isso, que é um, é um caminho que você percorre e vai, e cada vez que você percorre mais conhecimento, e você vê que aquilo não se usa só ali, você pode usar no teu dia a dia, você pode usar como técnica de estudo, para te estudar, para te absorver melhor, até mesmo para te se livrar de energias que não... Entender, né? Entender melhor. A tua energia, porque entra tudo, né? Questão emocional, questão mental, questão espiritual, né? Então, às vezes a gente está sentindo meio estranho, né? Meio triste, aí dentro da base tu entende, por causa disso. Aí quando tu tá triste também percebe que tem nessa tristeza, às vezes pode afetar o pulmão, então tu começa a entender essa ligação e o porquê que uma coisa vai puxando a outra. E aí que é interessante também, porque aí tu tendo vários recursos terapêuticos, tu vai saber em que momento aquele recurso é mais adequado para aquela patologia, para aquela situação, né? Tu vem muito da área do esporte, né? Vem que eu sei que vem do karatê, do jiu-jitsu, né? Então, o que a gente vê hoje, tu falou que também está fazendo trabalho em cima, né? A gente está fazendo trabalho em cima da parte esportiva, né? E é muito interessante, porque por um momento o importante era o quê? Assim, num período muito atrás, só ter técnica e força mesmo, né? E gás, assim, para poder... Isso. Só que a gente vê hoje que tu pega muito atleta que tem tudo para ser o top, só que por desequilíbrio energético, emocional, ele tem todo uma alteração, tanto na parte de estrutura física, como eu falei, na parte emocional. E como atleta pode falar melhor, né, sobre essa questão de estar numa disputa, uma final ali e tal. O que mata muito o atleta, eu posso dizer sem sombra de dúvida, é o emocional. Muitas vezes o cara tá lá, ele tá preparado, tá com a técnica na cabeça, ele chega na hora, pisa no tatame, sobe no octógono, parece que some tudo da cabeça dele. Muda tudo, né? Muda tudo. Todo o trabalho que foi feito parece que foi jogado por água abaixo. E aí depois tu vê o vídeo da luta e diz, caramba, mas eu treinei isso, por que eu não fiz, né? Então, existe um bloqueio ali que impede a pessoa de enxergar no momento da luta. O nervosismo toma conta e a pessoa fica totalmente bloqueada. E dentro das práticas, assim, o que tu tem usado bastante para trabalhar a parte do esporte, essa parte de atleta tipo de alto rendimento? Porque uma coisa é uma pessoa que faz por um hobby, né? Às vezes até participa de campeonato, mas não é com aquela coisa, não digo só profissional, mas digo de alto rendimento, né? Então a capacidade de regeneração também tem que estar muito bem equilibrado, né? O corpo, a mente, para poder a pessoa se recuperar, para poder estar lutando de novo, né? Então, na tua experiência, assim, o que tu tem utilizado para fazer esse ajuste em todos esses sentidos aí? Eu gosto de acompanhar as fases de treino do atleta. Porque quando ele está no princípio, vou dar um exemplo, o atleta de MMA, ele se prepara alguns meses antes da luta. Em alguns casos, algumas semanas, né? Mas sempre tem um tempo de preparação com antecedência. Eu gosto de acompanhar os períodos. Assim, no primeiro período, eu gosto de trabalhar muito com a liberação miofascial mesmo, para ajudar a trabalhar ali a musculatura e com a ventosa também para trabalhar a recuperação, para ele melhorar no rendimento nos treinos. E aí quando vai se aproximando pelo meiado do treino, na segunda fase ali, eu já gosto de trabalhar mais o New Seitai, já para trabalhar com as dores mesmo. E para final, assim, quando está próximo na semana da luta, eu gosto de trabalhar com a mocha, o Kyu. Já para trabalhar, para deixar ele mais calmo, para trabalhar a mente, né? E tentar fazer o atleta chegar no octógono, no tatame, uma forma mais tranquila, mais harmonizado, mais calmo. E aqui a gente tem o jiu-jitsu muito forte, né? Tem algum trabalho aí sendo feito com esses atletas? Porque o Amazonas é muito forte, né? A gente tem muitos atletas para fora, né? Campeões mundiais, né? E até muitos que já foram pro próprio MMA, né? Pro nível mais alto ali da luta de MMA. E que o forte muitas vezes vinha da base do jiu-jitsu, né? A maioria.
Dentro do jiu-jitsu, particularmente, eu ainda não tenho nenhum atleta que esteja trabalhando no jiu-jitsu. Eu estava trabalhando recentemente com a atleta Kel Rocha, né, que ela já é do MMA. A carreira dela está focada no MMA agora. Né, e eu estava trabalhando muito com ela esses tempos, justamente toda essa questão aí que eu já falei agora há pouco. Né? E teve tido bons resultados. Teve tido uma melhora no rendimento no treino. Só que lógico que atleta é assim, tu conserta ele hoje, amanhã tá quebrado de novo, né? Então você... físico mesmo, né? Um negócio mais puxado, físico. Né? E aí você precisa estar acompanhando, precisa estar lá em cima e tal. E fazer um acompanhamento constante. Às vezes, até mais de uma vez na semana mesmo, tá acompanhando esses atletas. E assim, dentro da luta, a gente percebe que existe uma melhora em relação às outras, quando o atleta está fazendo um acompanhamento, quando ele não está. Você percebe, você pega um atleta que não fazia acompanhamento nenhum, começa a fazer um acompanhamento nele, você vê que existe uma melhora gritante assim mesmo. De rendimento, de recuperação. De tudo, eu falo de uma forma geral. Existe uma diferença gritante no termo geral do atleta. Eu acho isso muito legal, muito interessante também. Ele fica mais centrado, mais lúcido. Mais lúcido, mais focado. Aí deixa mais de acontecer aquelas situações que a gente falou, do cara tá com treino na cabeça e chegar na hora não faz. Não é que acaba, é que deixa mais de acontecer, né? Porque tá no momento ali, você tá levando porrada na cara, você não lembra nem teu nome. Porque é muito intenso, né, o negócio, né? Coisa de segundos muda todo o jogo, né? Cara, mas é fantástico, assim. Eu trabalho com um atleta do jiu-jitsu que, no começo, a parte emocional dele afetava a parte de imunidade. E, geralmente, quando ele chegava na semana da luta, ou era algum problema de estômago, ou era gripe, por exemplo. Que aí tirava ele dos treinos, aí não conseguia competir. Né? A gente fez todo esse trabalho, o negócio começou a fluir, já começou a ganhar campeonato. Então, a gente pode ver a melhora, né, geral realmente do atleta. Né? Então, isso aí é indiscutível. Né? Existem vários estudos, o pessoal da natação usa muito. Né? Teve na época do Michael Phelps, né, com as ventosas. Então foi o boom, né, da ventosa terapia, que as marcas ficaram ali. Mas existem vários estudos mostrando a capacidade, né, da ventosa terapia de melhorar, diminuir a produção de ácido lático. Então, assim como no jiu-jitsu, a natação tem várias provas do mesmo dia. Né? Então, o atleta fica ali, né, no limite dele mesmo. Né? E aí, infelizmente, por exemplo, as últimas lutas vão ser muito mais difíceis, né? Porque já entra a questão emocional, a questão física. Então, precisa de ter quase que uma recuperação imediata ali para poder, né, tá apto a lutar de novo. Assim, ainda bem que já não tinha mais nada, né, cara? Mas, cara, é muito bacana, assim, as respostas e todo o trabalho em conjunto, né? Porque tem todo o acompanhamento médico, tem o acompanhamento com psicólogo, né? Todos esses atletas têm tudo isso, né? E juntando com essa parte das práticas integrativas, das terapias holísticas, a gente vê que fecha muito bem, né? E o cara, muitas vezes, é isso que ele precisava para fazer aquele ajuste fino e ele conseguir, né, dar continuidade nesse trabalho que ele vem fazendo de forma muito intensa, muito dedicada, né? E tirando que o atleta geralmente tem uma vida útil, de uma certa forma, curta, né, nesses atletas de alto rendimento, né, e tal. Então tem que aproveitar ao máximo esse momento, nesse time, senão passou, complicou. O cara começa com 20 e para com 30. Então, é rápido e muito intenso, né? Não tem tempo para... Cada lesão já é um tempo que o cara, né, meio que se quebra ali, porque entra a parte financeira, entra a parte o trabalho mesmo, né, de desenvolvimento ali, da evolução dele como profissional. Então é muito bacana, cara. E a gente falou de New Seitai, falou de motion, né? Então, como que é esse tratamento com New Seitai, para o pessoal entender um pouquinho? Como falei a princípio, né, New Seitai é uma técnica japonesa.
Vem lá desde os tempos dos samurais, onde no final das guerras os samurais faziam... Começou, na verdade, com Seitai, né? Depois foi evoluindo os estudos e surgiu o New Seitai. O Seitai ele já é a prática mais manual. E o New Seitai ela já vem usando instrumentos, né? Como a gente usa martelos e alguns outros instrumentos para fazer esse ajuste. Então a gente, como falei a princípio, né? Vai de paciente para paciente e a gente avalia a possibilidade de fazer ou não. Às vezes a pessoa vê o tamanho do martelo e fica com medo, né? A gente opta por outras opções. Mas a técnica em si ela funciona dessa forma. A gente faz a avaliação, examina a postura, faz os testes de toque para saber onde está com dor e a gente vai fazendo o ajuste de acordo com o desequilíbrio estrutural da pessoa. Aí o legal que eu acho do New Seitai é que ela é uma técnica mais física também, né? Uma coisa que já dá para ajudar mais no físico, em caso de atleta, em caso de alguma dor mais grave que seja um problema no físico mesmo. E aí a gente vai trabalhando, vai fazendo os ajustes, trabalha a parte musculoesquelética, relaxa a musculatura, faz ajuste dos pés à cabeça, né? A gente vê muito caso de pessoas que têm uma perna maior, né? Nesse caso que a pessoa tem uma perna mais longa do que a outra. E a gente faz o New Seitai e já vi muitas vezes acontecer, na maioria das vezes acontece, de ali numa primeira sessão já ajustar aquele desequilíbrio. Pessoas que têm o quadril rotado, sente muita dor ali entre a região pélvica, sente muita dor ali na lombar, por causa de uma rotação no quadril, a gente faz a técnica e a gente vê ali o resultado da pessoa já meio que na hora, já meio que imediato também, né? E assim vai. Então, o Seitai, se a gente pegar uma coisa que o público tem mais conhecimento, seria como se fosse quase semelhante a uma quiropraxia. A diferença é que a quiro já é trabalho mais manual, né? Sim, não, mas o Seitai... ele trabalha O Seitai era conjunto. mais manual no começo. Sim. Né? Aí o New Seitai que veio com a ideia de utilizar ferramentas. para ter um ajuste, né? Assim, no meu ponto de vista, tipo para ajudar um pouco o terapeuta. Sim. Né? Se desgastar um pouco menos, né? Então as ferramentas vão para dar um ajuste e um desgaste menor para o terapeuta que está ali atuando ali, né? Como profissional atuante. E aí faz o ajuste tanto físico, atua nessa parte emocional também, ou pela experiência você fica um pouco mais nessa parte física mesmo? Se a gente for levar assim pela parte que a gente trabalha também com as vibrações, né, e quando a gente trabalha o ponto das costas, a gente trabalha ali junto fazendo vibrações nos pontos dos beixus, que também trabalha emocional, então pode influenciar. Ajusta tanto a parte física, né, quanto a parte energética. Parte energética, emocional, mental, né? Então... E levar para um lado assim mais palpável também, uma pessoa sem dor é uma pessoa mais feliz, né? Então trabalho emocional. E fora que se ajusta, né? A energia também flui melhor dentro dos canais, que a acupuntura trabalha muito essa questão dos canais, né? E com isso, se a energia está fluindo, o cara está saudável. Né? Então a emoção flui melhor, o físico também, né, não vai ter dor ou não vai ter limitações, né? Porque às vezes não é nem só a questão da dor, né? Às vezes a pessoa não consegue, tem uma dificuldade de se movimentar por conta de desequilíbrio musculoesquelético e tudo mais, né? Então é muito bacana. E a mocha costuma fazer mais a Okyu, que é a técnica japonesa. Eu gosto mais da Okyu, acho que ela trabalha de uma forma mais semelhante com a acupuntura, semelhante das mais agulhas, profunda, né? Mais profundo. A técnica de suplementação, né? Sim. Acaba tendo um efeito mais aprofundado, mais intenso. Sim, eu tenho gostado muito de trabalhar com ela. A gente tem visto resultado assim muito rápido mesmo. Às vezes parece até que é milagre, né? Moshokyu pra galera é artemisia processada, né? Fica tipo uma lã de artemisia, uma erva que ela tem característica quente, né? Então, quando ela é queimada, né, em tamanho semelhante a um grão de arroz, ela queimada nos pontos adequados, da forma adequada, ela faz um efeito de harmonização, né? Se quiser precisar tonificar, tonifica, se precisar dispersar, dispersa. E o que eu vejo é que o resultado geralmente é muito rápido, né?
Sim, recentemente, inclusive, teve uma das minhas pacientes caiu de moto, machucou o pé, não chegou a quebrar, né, graças a Deus. E aí ela me chamou, falou, e aí, tem alguma técnica que dá? Falei, moxa, fui lá e tratei. A gente fez 9 sessões seguidas, todos os dias. De domingo a domingo, 9 sessões na porrada. E ela tava com a botinha, no momento que a gente iniciou o tratamento, e ela não conseguia firmar o pé no chão sem a bota de jeito nenhum. Passando esses 9 dias que a gente foi fazendo seguido, ela já estava conseguindo andar, já estava conseguindo pisar no chão. E aí uma coisa que ela estava já, tipo, ali quase um mês já sem conseguir pisar no chão direito. Aí você vai e faz um tratamento de 10 dias seguidos. Lógico que eu fui passando as instruções, orientando direitinho como ela deveria fazer. Lá pelo finalzinho, já acho que pela sétima, pela oitava mais ou menos, a gente começou a usar bandagem elástica também, que já ajudou melhor também na firmação do pé, né? Sustentar melhor. E assim, o resultado que eu vi naquele caso, num caso que o pé dela estava bastante inchado, sem conseguir pisar, sem conseguir andar direito, você faz 10 sessões, 9 sessões, e você já consegue ver a pessoa numa melhora. Isso é muito gratificante. Assim, como terapeuta, como profissional, eu acho isso muito legal. Isso é uma das coisas que mais me encanta nessa profissão, é você poder chegar para uma pessoa e ajudar. Né? E ver resultado. E ver o resultado. Sim, lógico que é tudo complementar, né? Então ela fez todo o procedimento, né? Foi no médico, fez raio-x, já sabia que não tinha fratura nem nada. Então as técnicas se complementam justamente para isso, para proporcionar saúde, bem-estar e resolver, né, a questão que a pessoa está precisando, né, acelerar o processo de melhora. E aí que é interessante, por exemplo, né, para a gente da medicina oriental, a gente já começa a pensar dentro dos fundamentos. Né? Então, se está inchado, tem estagnação, tem coisa parada. Né? Então, realmente, moxa é o fantástico. Moxa tem essa característica yang que a gente fala, né, que é questão do calor, ativação, movimento. Então, se está parado, tem que trabalhar alguma coisa que movimente. Tanto porque a energia parada e ela não podia fazer nada, né? Porque não dá para andar direito, não pode fazer exercício, né? Tava imobilizado. Então, moxa vai ser fantástico mesmo, por essa característica de movimentar, de tonificar, de renovar. Né? Então, tudo isso, por isso que a gente falou, às vezes naquele momento não daria para botar ventosa, por exemplo, né? Então já não dava para usar essa técnica nesse momento. Moxa, fantástico. Daria para associar com outras técnicas. O maurículo, né, para ficar fortalecendo, né, durante o período ali de tratamento. Então, cara, isso que é legal, porque tipo assim, tu não tem limite, sempre dá para fazer alguma coisa, né? Sempre dá. Então, mesmo que estivesse fraturado, estivesse engessado, mesmo assim daria para fazer alguma coisa. Né? Porque a gente sabe sobre a teoria dos canais e colaterais, então se tem problema de um lado, dá para trabalhar pelo outro lado, dá para trabalhar em ponto distante, né? Então isso que é legal, porque tem algumas pessoas que falam, tenho fratura e tal, mas eu queria ver se dava para fazer alguma coisa, não dá porque está engessado e tal, não, com a medicina oriental, acupuntura, moxa, sempre dá para fazer alguma coisa. Sempre tem alguma coisa que a gente consegue. Sempre é útil e muito eficaz, né? Sempre o resultado é muito bom, né? Até porque às vezes a pessoa está ali com o emocional abalado, né? Tá às vezes sem poder trabalhar, preocupado com a parte financeira, e aí tudo isso também ajuda na parte emocional, na parte física, na parte mental. A preocupação dessa minha paciente era justamente essa, que faltava tipo 15 dias para ela voltar a trabalhar e ela estava ali sem conseguir pisar no chão ainda. Pois é, passa um monte de coisa, né? E aí ela falou, porque eu acabei de pegar uma promoção, se eu não for, vou pegar a conta, não vou ganhar promoção, não sei o quê. E ela falou, eu não quero nem ficar boa, quero que eu consiga pisar no chão, só isso. Falei, então a gente vai alcançar o objetivo. E assim, ela foi melhorando depois disso, né? E a gente sabe que é importante também fazer às vezes é importante fazer um acompanhamento até mesmo com físio, né? Sim, sim. E ela, com o plano de saúde dela, depois disso, posteriormente, começou a fazer um acompanhamento com fisioterapia e tal, e tem melhorado, já está 100%. E voltando, puxando o jabazinho, né? Então, o que tu acha do curso de acupuntura aqui com o Instituto Takinaga, né? Nós somos polos aí da Faculdade Abaramec. Então, o que tu sente do curso, do
material, do conteúdo e o que isso tá e vai agregar na tua vida como um profissional dessas práticas aí? O curso do Instituto Takinaga, ele é simplesmente maravilhoso. Não dá para dizer que é outra coisa, não. É maravilhoso. O conteúdo é muito bom. A forma didática é muito boa também. O acompanhamento que a gente tem é muito bom. E o que é melhor é que com o ambulatório, com as práticas que a gente faz no ambulatório, te deixa seguro para sair do curso e já ingressar no mercado. Eu vejo muita gente, conheço muitas pessoas da área da saúde que formaram e não tem segurança para aplicar. Conheço até colegas por aí que não tem segurança para aplicar. E o legal do Instituto Takinaga é isso, que ele te dá um ambulatório para você praticar e você consegue sair com segurança, tendo um bom conhecimento, que é uma coisa teoria, outra coisa é prática, né? E aí quando a gente passa para a prática, a gente começa a ver casos e casos que vão deixar a gente aí com conhecimento à frente de muitas pessoas no mercado de trabalho. E o que eu espero é me formar um dos melhores terapeutas, né? Não dá para esperar menos que isso. Desde sempre eu sempre busquei estar entre os melhores. E eu não espero menos que isso, do que me formar. Eu não quero ser nem o melhor, quero ser um deles. Ter o conhecimento suficiente para chegar um paciente comigo e eu conseguir tratar, resolver o problema dele ali e pronto. Não, isso é que a gente busca muito, né? De poder passar toda a teoria, que a pessoa consiga entender todo o processo. E o ambulatório é justamente isso, para que você possa aplicar tudo que teve de conhecimento teórico, né, com as ferramentas na parte prática. Uhum. Porque na teoria tudo é muito bonitinho, muito fácil. Muito fácil. Né? Teoria que eu digo de livro, né? Tu lê um livro, estudo de caso, por exemplo, ali, então bacaninha, né? Aí quando tu pega o teu paciente, que às vezes nem ele se conhece, né? Então, às vezes a gente busca alguma informação e não vem essa informação porque realmente às vezes ele não se conhece, né? Ele não se enxerga, né? Então ele só vai lembrar daquilo que está naquele momento. Então se de repente ele está com um problema de insônia, ele só vai falar da insônia, mas ele não vai falar da parte de ansiedade, porque às vezes ele já se acostumou com aquilo. Uhum. Né? Então o ambulatório é justamente para tu conseguir aplicar tudo aquilo que tu aprendeu e verificar se aquilo que foi ensinado, aquilo que foi passado, se tem resultado. Porque muitas vezes a gente aprende uma coisa e vai na prática, não bate. Uhum. Né? Então, fantástico é isso mesmo, é buscar associar e também, como eu falei, muitas vezes a pessoa chega lá, eu tenho medo de agulha. Né? Então, a habilidade do terapeuta é que vai fazer com que você fique com aquele paciente, aquele cliente, ou não. Né? Então, a prática também te leva à perfeição. Né? Então, quanto mais prática tu tiver, mais habilidade tu vai ter para manusear os equipamentos, né? Fazer um ótimo agulhamento, seleção de pontos. E é isso que vai diferenciar de um profissional de um espetador de agulha, que a gente tanto fala. Né? Uhum. E mesmo assim, muitas vezes as outras técnicas também vão agregar para ter um resultado, né, terapêutico. Então, muitas vezes a pessoa chega lá com uma coisa física, como tu falou, uma perna está mais longa que a outra, porque tem algum desequilíbrio ali no quadril, por exemplo. Então, às vezes a gente precisa ajustar aquilo físico e ajustar a emoção, porque pode ser que na emoção também desencadeie um problema físico. Uhum. Tá? Então, por isso que é importante fazer essa avaliação e fechar todas as possibilidades, né, de desequilíbrio daquela pessoa. Porque às vezes pode ser só físico, o cara dorme todo torto lá, uhum. né, aí se desequilibra, mas muitas vezes tem a parte emocional junto. Né? Eu acho que na tua prática tu começa a perceber isso, que no primeiro momento o teu trabalho tinha um resultado. Agora, junto com essa parte onde tu ajusta toda a energia, físico, mental, emocional, né, tu consegue sustentar essa melhora por mais tempo. Né? Sim. Inclusive tem uma paciente específica que ela poliesculhambótica, né? E ela vive assim com muita dor. E eu percebo assim nela, é que ela é uma pessoa muito irritada, qualquer coisa estressa ela, e vive com dor nas articulações. Aí a gente vai lá nos 5 movimentos, né, que tem a ver com o elemento madeira, muito inflexível. E aí quando a gente começa a trabalhar com a ventosa, com a moxa, dentro
dessa combinação dos 5 movimentos, a gente vê que ela tem um resultado muito melhor do que só chegar e fazer uma liberação miofascial, do que só chegar e fazer uma prática mais física e sem trabalhar a parte emocional. Então eu tenho percebido isso também, né, nos pacientes que eu tenho atendido. E nessa paciente específica também. E o próprio paciente depois começa a te dar um feedback, né? Ela mesma começa a perceber, né, que vai melhorando outras coisas que antigamente ela nem percebia, porque já estava acostumada com aquele problema, né? Sim, eu tinha outra jovenzinha que eu tratava, que ela era uma pessoa totalmente desequilibrada mesmo, assim, sabe? De estresse, de querer dar porrada e tal, de qualquer coisa querer chorar. E aí não só ela, como pessoas próximas dela, quando a gente trabalhava assim, só com moxa e aurículo, ou só com ventosa e aurículo, as pessoas percebiam que existia uma diferença, até o semblante dela mudava depois das sessões. A gente percebe isso, é visível demais para quando a gente trabalha com isso. A gente vê a fisionomia da pessoa quando chega e depois que ela sai. Sim, isso é muito legal, né? Cara, é visível, né? Assim, tu vê que a pessoa tem um semblante, mas parece que está mais suave, né? Ela está mais leve, né? E o que é mais interessante é justamente isso, né? O pessoal, lógico, se morar sozinho não dá para perceber tanto, mas quem mora com familiar, geralmente o familiar tende a perguntar, né? Quando ele sabe que está fazendo tratamento, beleza, mas muitas vezes ele não sabe que está fazendo. Pergunta, o que aconteceu, né? Que tá diferente, tá mais compreensivo, tá menos irritado. E isso é interessante, porque, cara, a gente muitas vezes não sabe que tá doente, tá com problema, né? Mas, tipo assim, já é tão comum essa irritabilidade, né? Para a mulher é muito mais comum, porque a gente sabe que da área da medicina integrativa, da acupuntura, né? Sabe que tem uma relação muito grande de fígado com útero, por exemplo, né? Então, essa irritabilidade, essa coisa da rigidez, né? Tem muito a ver com o movimento madeira, né? Então, se não tratar, vai ter esse problema pro resto da vida. E isso vai afetando tudo, né? Laços familiares, que a mulher muitas vezes fica naquele período mais irritada, briga, né? E ela não entende, porque na nossa medicina ocidental não se compreende essa parte, né? E aí você acha até normal. já fica, né? Tipo assim, todo mundo tem que entender, porque ela está naquele período e tal. E quando entra a parte da medicina chinesa, e alguns até acham interessante, né? Porque a gente começa a ver que tem o desequilíbrio do movimento madeira e já pergunta, né? E a menstruação, né? Tem TPM, tem cólica. A pessoa fala, cara, como tu sabe tudo isso, né? E às vezes a gente pergunta, como é o ciclo menstrual? Normal, a gente vai aprofundar como é que é o normal. Tem cólica, tem TPM, muita vontade de doce, demais. Aí já vê que não é normal, Aí né? já vê que não é normal. É comum, É né? comum. Mas não é normal. E aí quando começa a fazer o tratamento, ela muitas vezes vira outra pessoa, Sim. né? E isso é fantástico. É isso que acaba encantando, né? E fazendo com que a gente continue aprofundando cada vez mais no conhecimento, né? Buscando mais informação, buscando mais técnicas, buscando ferramentas que vão ajudar o maior número de pessoas possíveis. E é isso que também o Instituto vem tentando proporcionar, dentro de todo esse tempo aí que a gente está nesse caminho, ofertar, né, técnicas, recursos, ferramentas, e que todos possam se tornar um profissional cada vez melhor, né, que é isso que tu vem buscando também, que tu acabou de falar, porque não tem nada melhor do que esse ganho, né, de retorno do nosso cliente, do nosso paciente, né, de receber uma mensagem, pô, cara, tu fez esse tratamento, hoje já consegui dormir, ou então já, né, comi bem, tal, dormi, estou mais emocionalmente estável e tudo mais, então isso aí não tem preço, né? Lógico que é uma troca onde a gente existe um valor da consulta, mas ter esse retorno, cara, é muito bom, muito prazeroso, satisfatório, né? Isso que faz tu continuar se empenhando, né, a buscar mais conhecimento e ofertar sempre o máximo de ti para ter essa melhora.
Tem nada mais satisfatório que você mandar uma mensagem pro cliente no outro dia, e aí, como é que tá? Tô bem. Não, e depois fidelizar esse cliente, fidelizar né? esse cliente, ver que sempre ele vai te procurar quando acontecer alguma coisa. Esse é o diferencial. Exatamente. Né? Não é que tu vai deixar ele meio bom, que é para ele ficar vindo toda hora, né? Não, ele vem porque ele sabe que, né? E com o tempo ele mesmo começa a se entender. Né? Ele já começa a ver, opa, alguma coisa do meu emocional, vou ali para fazer uma sessão, né? Ou alguns gostam tanto que já fazem semanalmente, né? Quinzenalmente, tal. Então isso não deixa de ser um controle de qualidade. Sim. Então, se aquele teu cliente ele te procura já de uma forma fiel, é porque o teu trabalho realmente está sendo feito de uma forma boa, uma forma correta, né? E que está tendo resultado. Então, acho que isso aí é o maior retorno do terapeuta, né, cara? Isso aí é fantástico. E aí, cara, quais os próximos objetivos aí que né, pretende fazer para continuar nessa parte? Quando liberar aí as viagens, vão para a China? Eu tenho muita vontade de ir. Eu queria ter essa oportunidade de ir para lá, estudar, ver como é que é a prática lá, e aprender na fonte mesmo, né? Como é que funciona. Então, a Faculdade de Brumec tem um grupo, né, de viagem. Então, agora está suspenso, mas era uma vez por ano, pelo menos. Né? Então, os alunos ali que estão formando, geralmente tem esse interesse. E, cara, eu recomendo demais, vale muito a pena. Uma cultura diferente da nossa, né? Ali tem o atendimento nos hospitais. Então, cara, é um mundo muito interessante das práticas, onde tem toda hoje tem essa união, né, da medicina ocidental com a medicina oriental. Então, cara, o resultado assim é fantástico. Então, para quem quer dar continuidade e confirmar, né, que o que está aprendendo aqui é aquilo que se ensina lá também, então é uma boa oportunidade, porque a gente vê que realmente vai beber da fonte, mas a informação é praticamente a mesma. Lógico que, né, com uma intensidade maior nos hospitais ali, a quantidade de atendimento é muito grande. Então, e a gente precisa formar ótimos profissionais para poder ofertar esse serviço aqui também, porque, cara, a gente vê que o nosso sistema está sobrecarregado. Com certeza. Né? Então, se a gente conseguir fazer um trabalho, né, de prevenção, também vai ser fantástico. Né? Todo mundo vai ter um ganho muito grande e a acupuntura, né, todas essas práticas da medicina chinesa vão ser fantásticas para estar ofertando uma coisa muito boa para todos os clientes, pacientes, né? E o próprio pessoal das terapias, né? Os próprios terapeutas, médicos. Se a gente conseguir proporcionar uma qualidade de vida para esses profissionais também, pô, todo mundo vai acabar ganhando. Com certeza. Um profissional mais atento, um profissional mais, né, mais relaxado, mais equilibrado. Então, vai ser fantástico tudo isso. Dentro das práticas, assim, tem algum que tu tem mais afinidade, que tu gosta de trabalhar mais? Como é que teu dia a dia aí com as técnicas? As práticas que eu mais utilizo, que eu mais gosto, no momento, assim, é justamente o Niu Seitai e a liberação miofascial. Apesar da liberação miofascial ser uma parte um pouco mais dolorida, que tu não é em todo mundo que você consegue aplicar, mas como eu venho já de um nicho de trabalho que é mais atleta, né, os caras já gostam mais. Mais bruto. E hoje em dia tem se feito estudo, né, para liberação miofascial. Dizem-se hoje em dia que ela não precisa doer, que teu paciente não precisa gritar de dor. Só que a gente encontra um outro problema também, porque tem muito paciente, muito atleta que diz que se não doer não presta. Tem isso, né? A questão daquela coisa quase que de padrão, né? Padrão. O cara acha que para funcionar, né? Tipo aquela ideia do veneno, né? Ou do remédio, né? Quanto mais amargo, melhor, né? Que ele tinha. E aí, mas isso que é legal, porque todas essas práticas também já estão tendo essa coisa científica por trás, né? Então, esses estudos que demonstram que não precisa doer é justamente isso, né? Pesquisas de aprofundamento.
Mesma coisa que é com a moxa, né? Então, antigamente se queimava, formava bolha, né? Depois de todos os estudos, se comprovou que não precisa queimar, né? Existe uma técnica específica que não precisa queimar, que vai gerar o mesmo estímulo que se obtinha quando queimava. E realmente isso é fantástico, porque hoje a gente tem paciente que gosta de sentir dor, mas uma grande maioria não quer sentir nem dor, nem quer ser queimada, né? Então, para aqueles pacientes que não querem, dá para usar a ferramenta e a técnica também. Né? Eu vou nessa lógica também. Dei uma conversada com o paciente antes. Sim. Aí, se eu perceber que ele é aquela pessoa que gosta da técnica mais dolorida, vamos largar ele com o cotovelo. É gosto do cliente. É gosto do cliente. Se ela já é uma pessoa que já não gosta tanto de sentir dor, se é mais sensível, a gente vai usar uma técnica mais E o legal sutil. É a questão do esclarecimento. Né? Então a gente vai mostrar que não precisa, mas que é possível. Né? Ela gosta daquela forma, dá para trabalhar. Ah, não quero sentir dor. Também dá para trabalhar porque, né, todos os estudos demonstram isso. Mesma coisa, a gente pega paciente mais antigo da moxoterapia, aqueles japoneses mais antigos, eles falam que na ideia deles, que se não queimar, não está fazendo efeito. Então a gente pode fazer também o método antigo. Hoje, né, os pacientes mais novos não querem ser queimados, não querem ficar com cicatriz, aí a gente faz a técnica que não precisa queimar. Então realmente é questão de esclarecimento e gosto do cliente. Né? Tem com dor e sem dor, qual tu quer? Era assim. Se pegar o próprio agulhamento, né? Antigamente o agulhamento era mais doloroso. Né? Hoje, vários estudos, vários estudos, várias pesquisas são voltadas, né, pesquisa de tese de doutorado, em cima de agulhamento sem dor, na China mesmo. Né? Então a gente vê que está mudando. Então tem como fazer o estímulo sem precisar ser muito intenso com dor. E o nosso público é esse, né? O nosso público, de forma geral, ele não gosta de sentir muita dor, né? Não gosta de sentir coisas que geram um estímulo desagradável, de uma certa forma. Né? Então, a gente tem que se adaptar também à realidade do local. Né? Então, senão não vai conseguir ter cliente para estar atendendo. Né? Então, a ideia é essa, ofertar sempre o melhor ali para o seu paciente. Né? Então, e aí muitas vezes é a prática, né, que vai te levar à excelência, à maestria. Né? Então é importante. E eu sei que tu pratica muito, né? Toda oportunidade que o Instituto proporciona, tu tá ali participando, praticando, porque é isso, né, cara? Se não praticar... Eu tenho muito essa visão, que se tu não fizer, tu não aprende. Se só ficar na teoria, só ficar ali no livro, e só pelo básico, tu não vai aprender, não vai ter segurança, ou em algum momento você vai fazer alguma besteira. Eu gosto de praticar bastante, a oportunidade que tiver para praticar, eu vou praticar, que é justamente para usar a melhor forma de trabalho e futuramente, quando concluir o curso, tá bem preparado. Sim. Mesmo que um médico que sai da universidade despreparado, né, vai fazer o quê? Então eu vejo assim que a gente precisa ter esse preparo, precisa praticar, precisa levar a sério mesmo, que não é brincadeira, não é uma coisa assim que qualquer pessoa vai fazer de qualquer jeito. É preciso de prática, é preciso sim da teoria, é importantíssima a teoria, mas a prática é tão importante quanto. Mais uma vez, o ideal do Instituto Takinaga é exatamente por isso, que ele te proporciona essas práticas, né? Não tem só o ambulatório, tem os eventos que a gente vai para praticar, vai fazer aurículo, vai fazer a técnica que for preciso. E a gente está aí, a oportunidade que tiver. Isso, os eventos, né? Parte de atendimento nas empresas. Né? Então isso também vai te dando habilidade e um raciocínio mais rápido, né? E muitas vezes ali o evento é para 200, 300 pessoas, a gente já pegou acho que até mais, né? 400 pessoas, né? E é isso, tem um momento que dá para trabalhar só sintoma, tem um momento que dá para trabalhar de uma forma realmente geral, né, para ver se aquele sintoma vem de alguma coisa de emoção, vem de algum trauma, né? Mas isso é interessante, porque no primeiro momento
é uma dor tal, ou já vem diagnosticado, muitas vezes já a pessoa vem com uma tendinite, uma bursite, né? Então tu já tem que ter uma ideia, tendinite, o que tem relação, onde passa a dor, é no ombro, né? Em que parte do corpo, aí já, tal parte já tem relação com tal órgão, tal víscera, né? Então isso é legal porque te força a ter um raciocínio rápido e já te direciona várias opções, né? Isso, e aí o interrogatório vai em cima. Então é isso que é o bacana, porque ali é uma coisa real, né? É uma coisa verdadeira. Não que o livro não seja, mas o livro ele já te dá muito mastigado, né? Paciente, com tal sintoma, tarará. Então, muitas vezes o paciente só chega assim, tendinite, bursite, insônia, né? E aí tu vai ter que entender que tipo de situação tu está pegando ali. A gente vê dentro da medicina chinesa que tem tipos de insônia, né? Dependendo do tipo de insônia, é um tratamento. Um tratamento, uma situação, né? Então é isso que é o fantástico, porque apesar de ser uma patologia geral, mas cada um pode ter um tipo de insônia diferente. Então o tratamento ele não geralmente não vai ser igual se não tiver a mesma base. Né? Então é isso que é importante ter a teoria. Com certeza. Porque se tu só pega um protocolo, muitas vezes ele não vai ser eficiente, porque não é o mesmo, aquele protocolo não é daquela insônia daquela pessoa, é da outra pessoa. Exatamente, é igual quando chega paciente dizendo, porque fulano de tal fez o tratamento X e deu certo e ele estava sentindo o mesmo que eu estou sentindo. Aí você vai ver, não é para aquela pessoa aquele tratamento. Fulano prestou porque fulano estava com um quadro tal. Essa daqui tem sintomas parecidos, mas o quadro é X. Então não dá para fazer o mesmo. Os sintomas podem ser os mesmos, né? Mas a causa, a raiz pode ser diferente, né? Então, se tiver a mesma raiz, é o mesmo tratamento. Né? Mas se tiver o mesmo sintoma, só que de raiz diferente, aí não vai funcionar. E aí, esse vai ser o diferencial daquele que estuda, daquele que só faz protocolo. Só faz protocolo. Né? Então, por isso que a gente tem que avaliar de forma individual. Né? Porque não adianta pegar só aquele sintoma e botar aquele protocolo. Lógico que muitas vezes existe sim uma base meio que comum. Né? Mas dentro dessa base comum, a gente tem que ver qual é o eixo que desequilibra daquela pessoa. Né? Aí é onde é o diferencial. Por isso que é importante o interrogatório, né? Para te direcionar ou te ajustar e ajudar na montagem do protocolo terapêutico. Né? Esse que vai ser o teu sucesso ou não. Né? Vai ser o diferencial de tu ficar no mercado ou se o mercado vai te ceifar. Com certeza. Então é isso aí que a gente vem buscando também, que o profissional consiga, né, avaliar, consiga entender e consiga montar um protocolo terapêutico de sucesso. Né, que é isso que vai fazer com que ele tenha sucesso no seu percurso, no caminhar. Então a gente vem sempre preocupado muito com isso, né, de formar bons profissionais, que esses profissionais possam agregar e ser úteis, né, associando e ofertando o seu tratamento associado aos tratamentos que são convencionais da medicina ocidental. Né? Então, a própria medicação, a fisioterapia, né? Ele pode ajudar tanto no pré e no pós-cirúrgico, né? Situação da tua paciente lá, da torção de tornozelo, né? Os atletas. Então, não existe assim um medicamento para que o cara fique tranquilo na hora da luta. Porque se de repente der um medicamento que ele fique muito calmo, ele não luta. Não luta. Né? Então, já tô nervoso, toma um Rivotril, dormiu no tratamento. A gente tem que ajustar, né? Ele tem que fazer todos os exames para ver se está tudo certinho, né? Questão hormonal, né? A questão de suplementação, porque isso influencia diretamente também, né? Questão muscular, né? Concentração, mas entra essa parte um pouco mais sutil que vai fazer justamente esse equilíbrio, né, para fechar todo esse ajuste. Então é muito importante para todas as pessoas que puderem, né, ter o benefício das duas medicinas, com certeza quem puder fazer a utilização, né, da medicina ocidental e medicina oriental vai ter um ganho fantástico. Né? Com certeza. A gente vê vários estudos da própria fisioterapia, né, de até uma melhora de até 80% na eficiência da melhora do paciente. Então, isso é fantástico, cara. Eu acho importante as duas andarem de mão dada, lado a lado, que uma complementa a outra. Sim,
Não dá para dizer que uma é melhor do que a outra. Não, eu não acho. Eu acho que as duas se complementam. É o yin yang da não, com certeza. a medicina ocidental e oriental. O próximo patamar, eu acredito que seja esse, né? De juntar, unir as duas técnicas e poder proporcionar qualidade de vida real para as pessoas, né? Então, acho que isso é o importante de tudo. Então, como aluno do Instituto Takinaga, está tranquilo, está satisfeito, recomenda? Satisfeito, recomendo. As pessoas que tiverem dúvida... Não é puxação de saco, não é nada, mas, de fato, o Instituto Takinaga é recomendável. Eu recomendo, como aluno estou satisfeito, como cliente estou satisfeito. E por tudo isso que eu já falei aqui, uma escola que te dá ambulatório, te dá acompanhamento, a forma didática do professor é maravilhosa também, é muito legal. E fora o acompanhamento da plataforma, tem a biblioteca que te dá suporte. Então, não vejo motivos para não escolher o Instituto Takinaga. Só não faz quem não quer mesmo. Só não faz quem não quer. A grade é muito mais completa. Se a gente for pesquisar de verdade aqui das grades dos cursos de acupuntura que tem por aí, a gente vê que a do Instituto Takinaga é mais completa. As técnicas são mais completas, abrange de uma forma mais profunda. E é isso aí. E depois a gente tem os cursos extras. E tem os cursos Então extras. quem tiver vontade, né, oportunidade, ainda existem os outros cursos que vão agregar e vão poder te ajudar ainda mais, né, dentro da parte das terapias integrativas para tornar um profissional melhor. Com certeza. Né? E como foi falado, né, tem a questão do suporte, do apoio. O aluno não vai ficar desamparado, né, sempre que tiver as dúvidas. Existem os grupos, né, de WhatsApp, o próprio ambulatório, mas teve dúvida, a gente está ali disponível para estar esclarecendo e para que como é um conteúdo acumulativo, tu não pode ficar em nenhum momento, né, com dúvida. Então essa dúvida tem que ser esclarecida para tu continuar, né, o teu caminhar. Porque se tu não entender alguma coisa aqui, isso vai te comprometer até o final. Né? Então é muito importante todo esse apoio, todo esse suporte para que não fique nenhuma dúvida. Então, pela nossa parte, a gente vai estar sempre disponível para estar esclarecendo tudo, para ajudar ali. Porque o propósito é isso, é fazer com que a acupuntura, a medicina chinesa, ela cresça com uma forma, com uma boa base, né, para que a gente consiga ofertar ótimos profissionais para a nossa sociedade. E com isso, cara, todo mundo vai ganhar. Né? Não dá para ir sozinho, não dá para achar que vai, né, ter que ser só tu para poder ter sucesso. Não, se todo mundo se empenhar e se tornar um profissional realmente qualificado, cara, a acupuntura vai ganhar. E a gente tem um campo muito grande aqui na nossa região. Né? Bateu 3 milhões, se eu não me engano, ou está muito próximo disso, né? Então a gente não tem profissionais para atender essa demanda aí. Lógico que é muito, né, ainda é muito, não tem uma grande procura, mas, cara, se todo mundo começar a se interessar, então vai faltar profissional de acupuntura aí para atender o nosso povo. Cara, agradeço tua presença, né, o nosso início aqui. Então, muitas coisas ainda tem que melhorar no canal, mas a gente pede todo o apoio, deixem um like, divulguem para os amigos, deixem as perguntas. A gente vai deixar o contato também do Jonathan, se você está interessado, né, de fazer uma liberação miofascial, uma massoterapia, uma técnica de Niu Seitai, podem estar procurando o Jonathan, faz atendimento a domicílio também, não é? Faço a domicílio. Se vocês precisarem, às vezes a pessoa está acamada ou está com dificuldade de locomoção, tem essa opção também. Aqui no Instituto, né, em fevereiro, nós retomamos o ambulatório e o ambulatório ele é regido pelos coordenadores e os alunos finalistas é que atendem o público. Então, o atendimento do ambulatório é um atendimento com um preço especial, né, para que a gente consiga manter a estrutura, mas o valor ele é um valor bem mais acessível para a grande maioria das pessoas. Então, tem no nosso Instagram fica todas as informações sobre os cursos, sobre o ambulatório. Então, sigam lá o Instituto Takinaga no Instagram.
Nós temos também materiais, tem uma lojinha para aqueles profissionais que precisam de um produto de boa qualidade, né? Nós temos também para oferecer e dar esse suporte para vocês também. Então, agradeço, né, a atenção de todos, a presença aqui do nosso amigo e aluno Jonathan. E, como eu falei, tendo dúvidas, deixem aí nos comentários, deixem um like, que isso ajuda muito o nosso canal. E vamos lá, vamos passando mais informação sobre todas as técnicas, né, que hoje já estão incluídas nas práticas, nas PICs, nas práticas integrativas e complementares. O SUS já oferta muito desses serviços, então vamos estar falando para as pessoas conseguirem entender um pouquinho mais de cada técnica e aprofundar, e que as pessoas consigam tirar o melhor proveito de tudo isso. Certinho? Então, muito obrigado e até a próxima. Valeu!